E uma pesquisa que acaba de sair do forno, divulgada agorinha pela manhã, uma pesquisa da Genial Quest, mostra que o governo do presidente Lula é avaliado como positivo por 36% dos entrevistados. O número é 2 pontos inferior ao último levantamento, divulgado em outubro. Ou seja, em 2 meses, essa avaliação caiu 2 pontos, né? Quando questionado se existe arrependimento no voto em uma avaliação geral do primeiro ano de governo, 88% dizem que não e 6% que sim. Para 45%, o país está indo na direção certa. Já 43% consideram que o Brasil está indo na direção errada. Sobre a divisão do país, 35% acham que o governo Lula auxiliou a unir o país. Entretanto, 58% dizem que ajudou a dividir. Eduardo Costa, os números que foram divulgados hoje para fechar o ano aí dessa série de pesquisas da Quest sobre a avaliação do governo, qual que é a sua leitura sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu acredito naquele americano que falou a economia, seu estúpido. Então, a única leitura que eu faço é que com os números da economia, com a aprovação do Congresso de Medidas Econômicas, com essa nota da terceira agência importante de risco, o ano que vem promete ser de bons ventos para o governo Lula. É só ele não deixar a turma do PT destruir o Haddad, que o que vem por aí deve melhorar a imagem do governo. Você está otimista? E se a Janja deixar, né? Ficar dando muito pitaco. Ô, Silvana Lobo, essa última rodada da pesquisa Quest, então, mostra que o presidente Lula termina o primeiro ano de mandato com o país dividido, num quadro estável, né? O trabalho de Lula é aprovado por 54%, desaprovado por 43%. É basicamente assim, lógico, tem um movimentozinho ali ou acolá, mas é basicamente o resultado das eleições, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Não temos a menor dúvida disso, né? Inclusive, foi um ano que nós começamos estranhamente com aquele evento trágico do dia 8 de janeiro e que demonstrou aí uma divisão imensa, né, do inconformismo do resultado da eleição. Isso veio durante todo o ano e nós vimos aí agora, recentemente, com a escolha do Dino para ser ministro do Supremo, que nós estamos tendo eventos estranhos, né, dentro do Congresso Nacional, como parece negócio de colégio, né? Mas você cumprimentou ele, você era meu amigo, agora você está cumprimentando, que coisa feia, chato, bobo, feio, não gosto mais de você. Foi assim mesmo. Tô de mal. Tô de mal, não converso mais com você, ó, olha pra lá, cospe aqui, tá faltando isso, né? Cospe aqui, brigava, não, vamos lá pra rua, esse trem. Então, o país continua nessa situação de divisão mesmo, virou time de futebol, eu sou isso, você é aquilo, e brigando em relação a isso. Eu espero que o Eduardo tenha razão, faço votos que agora tenha sido dito amém, quando ele disse que vem bons ventos aí para o ano de 2024. E eu faço votos de que seja também, mas que está dividido e acho que isso vai até o final do governo Lula, com certeza. Ô, William Travassos, e a sua leitura aí? Queda de 2 pontos nessa avaliação positiva, mas termina o ano, acho que a gente precisa dizer, ali na média, né? Passou de ano, segundo a avaliação. E a pesquisa serve... Bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia e a toda a mesa. Isso serve para o marqueteiro do PT. Né? Ele vai pegar e vai olhar lá, ó, aprovação no Nordeste, 70%. Opa, beleza. Ali a gente já tem o nosso curral eleitoral. Agora, a gente precisa trabalhar onde? Vamos trabalhar no Sul, no Sudeste? Ele tem a sua aprovação, sim. A maior rejeição está onde? Então é uma estratégia agora para o governo do PT. Eles já mudaram. Se vocês perceberem, o Lula está muito mais dentro do país do que fora. Ele já entendeu que esse é o caminho para ele melhorar a sua imagem para o povão. E a gente só vai ter essa noção agora com a virada de 2024. É o que o Eduardo falou, ninguém está aqui para ver um presidente destruir um país. Para além do seu gosto pessoal, a gente tem que torcer para o país dar certo, independente de quem estiver lá. O que não dá é a gente continuar nessa polarização, isso é ruim sim, mas o Lula contribui bastante para isso. Não vem me dizer que ele está tentando unir o país, não. Toda hora ele solta uma piadinha. Ele gosta disso também porque ele agrada o público dele, provoca o bolsonarista e fica essa disputa. Mas isso é bom para a política, porque é assim que eles aparecem, é isso que dá views na internet. Assim, para os marqueteiros, ok, vão trabalhar agora os números e vão tentar melhorar. Eu quero saber o que ele vai fazer com a turma do agro, porque é onde ele vai precisar do apoio, e outros grupos que são resistentes à política econômica que ele adotou. Marcelo da Fonseca, uma pesquisa bem completa, divulgada hoje pela Quest,
E aí traz uma série de números bem interessantes, assim. Essa questão da divisão do país me chama muita atenção, porque muitos acreditam ali que o Lula ajudou a dividir, outros acham que não. Tem essa questão da pequena queda que teve ali na aprovação. Mas, enfim, quando você pega esses dados todos, coloca num caldeirão, o que você consegue espremer disso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Tem um aspecto interessante dessa pesquisa, né, Júnior? Porque com alguns pontos da economia melhorando, né, ainda que tenham vários problemas no país, né, a gente tem algumas melhoras bem significativas. O desemprego continua em baixo, o dólar tem caído, né, as agências de risco, como bem lembrou o Eduardo, têm melhorado a nota do Brasil. Então tem muitos pontos da economia que poderiam estar representando um aumento da popularidade para o presidente Lula. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo, esse aumento não acontece. Ele caiu 2 pontos a popularidade. Ele aumentou um pouco do percentual da população que considera ele como fazendo um governo ruim. Então, isso deveria servir como um recado para o presidente Lula. Por que será que, mesmo que a economia começando a se encaixar, né, ainda longe do ideal, mas começando a se encaixar, por que a popularidade não está acompanhando, como aconteceu talvez nos outros mandatos? Talvez porque o próprio presidente Lula mantém essa polarização. O presidente Lula, em quase todos os discursos, ele dá uma alfinetada nos adversários políticos dele. E apesar de usar o emblema, né, o slogan, união e reconstrução do país, em momento nenhum ele trabalha pela união. Quando ele fala, comemora, ironiza, temos um ministro comunista no Supremo. Será que a parte conservadora do país, que votou no ex-presidente Bolsonaro, vê isso como uma brincadeira divertida? Quando ele volta a classificar os eleitores do ex-presidente Bolsonaro como fascistas, será que ele abre um diálogo com esse grupo? Eu acho que ele acaba afastando, acaba solidificando essa polarização. Talvez seja interessante para ele, para manter uma parte do eleitorado, né, bem fiel, só que não consegue essa união que ele prometeu. Né, a união do Brasil que ele prometeu, a pesquisa escancara que está muito longe de acontecer. E eu não sei se em 2024 o Lula vai mudar essa postura dele. Né, se ele vai tentar realmente, no dia a dia, uma ponte com a direita. Uma ponte com o partido de direita, com políticos de direita, com o eleitorado de direita. Porque parece que não é o interesse dele, o principal interesse dele, por enquanto, não parece ser esse. Agora é provocar, ironizar, e isso acaba não ajudando a unir o Brasil. Mas Marcelo. Não, desculpa. Perdão, me pode perdão. falar aí, não, eu Travassos. fico pensando assim, você acha que um cara que tomou a quantidade de dias de cadeia que ele tomou... Era isso que eu ia falar. Você acha que ele vai ficar legalzinho, bacana, hein? Depois de tudo que ele passou? Não, vim pra vingar meu pai. Sangue nos olhos. Mas eu Tomou uma espero, cadeia mas é linda. isso que eu ia falar. Tudo bem, quem ficou preso o tempo que ele ficou, a pessoa quer limpar o pé no outro mesmo, porque ele tomou muito ferro lá. Ah, ficou legal, tinha televisão, mas estava preso, certo? Agora, eu espero que isso já tenha sido feito agora em 2023, que em 2024 acabou. Chega e aí sim, vamos tentar pacificar o país, parar com esse tipo que você falou mesmo, parar com esse cutucado, cutucar a onça com a vara curta, pra quê? Governar com esse sentimento de vingança não resolve. Não adianta, vai continuar polarizando o país e pode até prejudicar o governo dele. Porque às vezes alguns projetos que ele pode tentar aprovar no Congresso vai ser muito mais difícil, vai custar muito mais emendas, talvez. Então esse caminho da vingança, de tudo aquilo que ficou para trás, acaba atrapalhando o próprio governo do presidente Lula.